Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à última aula do minicurso Aula de Inglês. Imagine que você já deve saber que o nosso tópico hoje é avaliação, especificamente é a avaliação da aprendizagem do ensino, o que não fazer. Eu darei um foco maior à avaliação da aprendizagem, um foco menor à avaliação do ensino, tá? Porque eu imagino que a maioria das professoras e dos professores não estão na função de coordenadores e coordenadoras acadêmicas, a questão estatística, né? Então, o foco maior vai ser em relação à aprendizagem, enquanto em relação à avaliação do ensino, é exatamente para que aquela professora, aquele professor que não é coordenadora nem coordenador, fique atento a algumas questões envolvidas no ato de se observar uma aula. Tranquilo? Antes de mais nada, a gente precisa definir a avaliação, tá? Mas para isso, eu quero começar discutindo o que é que não é avaliar, por causa de alguns discursos naturalizados que existem nos corredores das escolas, nas salas de aula, né? E uma naturalização é exatamente essa daí. Avaliar é corrigir. Corrigir, a rigor, significa buscar erros em algo e consertar, corrigir esses erros. Se uma professora ou um professor faz isso na prova de um aluno, na redação de uma aluna, a avaliação não está sendo feita, está sendo feita uma correção, proofreading, né, que é aquilo que a empresa grande faz antes de publicar um documento, a chamada revisão, na verdade, textual. Então, avaliar não é corrigir. Assim como avaliar também não é punir, né? Professor que fala para aluno assim, ó, me aguarde, a prova está chegando. Parece até que está usando a avaliação, a prova, no caso, o teste, como instrumento de punição, e avaliar também não é punir. E avaliar não é patrulhar. Isso aqui eu me refiro especificamente ao ato de observar se uma aula, né, de uma professora, de um professor, por parte de quem está na coordenação de ensino, tá? Então, o que é avaliar, tá? Avaliar é exatamente, deixa eu colocar o cursor aqui, pronto, é exatamente coletar informações sobre um objeto, interpretar essas informações e conhecer o estado desse objeto. Olha só, quando a gente pensa no objeto aí, tá? É importante lembrarmos que avaliar não se limita à esfera educacional. Então, vamos para a área médica. Uma médica analisando o estado de saúde de uma paciente, ou seja, avaliando a saúde dela, vai fazer o quê? Vai coletar informações, o objeto, no caso da avaliação, é a saúde da paciente. Para coletar essas informações, ela vai necessitar de alguns instrumentos, correto? Um termômetro, um estetoscópio, exames laboratoriais, uma máquina de ressonância magnética. De posse dessas informações, a médica interpreta as informações e assim ela pode conhecer o estado do objeto, que é exatamente a saúde da paciente. Na área educacional, especificamente, a gente pode pensar em alguns objetos também que falaremos daqui a pouco, tá? Mas para que é que a gente faz essa coleta de informações, as interpreta e conhece o estado de um objeto? Por que a gente avalia? Exatamente para tomar decisões. No caso da médica, ela, de posse das informações, né, dos exames que ela pediu que a paciente realizasse, ela vai tomar decisões acerca do que a paciente deve ou não fazer com relação à sua saúde. Se tiver tudo bem, a decisão é exatamente mantém o que você está fazendo, que está dando certo. Se houver problemas apontados pelos exames, pelas informações, né, coletadas, a médica vai recomendar um tratamento, talvez o uso de um medicamento, alguma coisa assim. A área educacional também é algo, como eu disse, que está sujeito à avaliação, né? E olha só, quais são os objetos da avaliação na área educacional? A gente pode pensar aqui em 5, por exemplo, a aprendizagem, né? Que vai ser o nosso foco principal aqui, o ensino, como é que o professor, a professora está dando aula, né? Precisa melhorar ou não, está eficiente ou não está. O livro didático que é adotado, ou que vai ser adotado. Para se adotar um livro didático, tem que se fazer uma avaliação prévia dele, não é verdade? A avaliação do curso, porque
para se tomar decisões acerca de se manter o curso como está ou indicar algo a respeito dele, é necessário uma avaliação. E a avaliação da instituição também, né? O curso está adequado, mas será que a instituição como um todo não, a estrutura física dela, o comportamento das funcionárias e funcionários administrativos, enfim, há possibilidades, né, de objetos de avaliação distintas dentro da área educacional. Enfim, para que nós coletemos as informações, é necessário possuirmos instrumentos de avaliação. Eu comentei os da médica, né? Vamos pensar aqui no caso da área educacional. O projeto didático é um possível instrumento de avaliação adotado na educação básica por algumas professoras e alguns professores. Na área do ensino superior, a resenha, o artigo e a monografia são instrumentos bastante recorrentes, né, em algumas disciplinas. O portfólio é um instrumento essencial, inescapável, de quem decide fazer a avaliação processual, que é algo bastante controverso, né, polêmico, porque existem muitos mitos em torno do que é a avaliação processual. Tem pessoas que pensam que dá ponto por participação, ponto por assiduidade, ponto por pontualidade, é parte da avaliação processual, que isso é um ledo engano, né? Mas não, isso não é o momento de discutir esse tipo de coisa. Eu vou me focar exatamente no que está destacado de vermelho aí em negrito, que é exatamente a apresentação oral e o teste, né? Que é o termo técnico para o que a gente chama de prova, na verdade é teste, né? A apresentação oral eu vou colocar por conta de experiências que eu tive com isso, muito complicadas, e acho que é importante alertar a todas vocês e a todos vocês que estão acompanhando esse mini curso, né, acerca dos perigos em torno do uso da apresentação oral como instrumento de avaliação, tá certo? Bem, vamos seguir em frente aqui. Eu vou focar no teste, tá? Porque o teste é uma coisa recorrente. Opa, vai eu mexendo aqui no slide, né? O teste é uma coisa recorrente e é necessário que a gente tenha um pouquinho mais de atenção a ele, correto? O que é um teste? Deixa eu me apagar. Eu vou seguir aqui uma teórica, a Sandra Savion. Ela tem um livro muito legal, está nas referências, tá certo? Ela define teste dessa maneira bem simples que está aí. Uma amostra de comportamento. E isso é uma coisa, isso é uma coisa importante. Lembram que avaliar implica coleta de informações? Tá. No caso da aprendizagem, do ensino de língua estrangeira, você quer saber como é que seus alunos estão aprendendo inglês. Tá, então você precisa de uma amostra desse comportamento, comportamento oral, o comportamento escrito, comportamento de compreensão de fala, o comportamento de leitura, né? Como é que eles estão reagindo, como é que elas estão reagindo ao seu ensino e como é que isso se reflete na aprendizagem delas e deles. Eu preciso de informações para saber como isso está acontecendo, se está indo a contento ou não. Eu preciso fazer essa avaliação e o teste é um instrumento importante de avaliação. E repito, ele é uma amostra do comportamento das alunas e dos alunos. Uma coisa importantíssima que diz respeito ao teste são os seus princípios gerais de elaboração. Quando a gente elabora um teste, a gente precisa estar atento a três princípios: a validade de face, de conteúdo e de construto, a praticalidade e a confiabilidade, tá? Vejamos cada um desses princípios. Começamos com a validade, vou beber um pouco d'água aqui, tá? Validade de conteúdo. O que é isso? Observe. Imagine que vocês podem ter passado por isso como alunas e alunos, né? Vai fazer a tal da prova e, de repente, está lá um conteúdo que a professora não abordou em sala ou que mal abordou e está ocupando o espaço do teste, né? E isso é questionável, porque em termos de conteúdo, esse item está inválido, entendeu? Porque o que você coloca para ser testado tem que ter sido abordado em sala de maneira suficiente e necessária
para que possa ser testado posteriormente. Se isso não ocorre, em termos de validade de conteúdo, o teste ou parte do teste está inválido. Tranquilo? Uma outra questão em relação à validade é a validade de face. E a validade de face diz respeito à aparência do teste. Como assim? Vamos lá. Primeiro, o formato esperado. Imagine que você costuma fazer atividades, exercícios na sala de aula, no formato, sei lá, de ABC, né, múltipla escolha, verdadeiro e falso, e de repente no teste aparece uma questão aberta para a aluna redigir. Isso invalida o seu teste no que diz respeito à validade fácil, para mim, naquela questão. Porque o que você colocar no teste em termos de exercícios, atividades, né, dos itens que eles vão ter que resolver, responder, tem que ser o que você faz em sala de aula recorrentemente. Do contrário, você vai invalidar essa questão ou o seu teste em termos do formato esperado pelas alunas e pelos alunos, tá? Um outro elemento é a execuibilidade do teste no que diz respeito ao tempo alocado. Se você faz um teste, você tem, por exemplo, sua aula dura 50 minutos, e você elaborou um teste que está muito difícil, está muito complexo, que não dá para ser respondido de maneira tranquila em 50 minutos, ou se você tem 50 minutos, faz um teste que dá para responder em 10, em termos de execuibilidade, há um problema na validade do seu teste, em termos de validade e face. Tranquilo? Tem que ser adequado ao tempo alocado para as alunas e para os alunos responderem o teste. Outro elemento importante na validade fácil é o grau de dificuldade. Você tem que colocar um desafio razoável. Se for uma coisa extremamente difícil, esse teste está inválido. Se for extremamente fácil, também está inválido, porque você não consegue ter uma amostra do comportamento linguístico da sua aluna e do seu aluno que vá realmente dar a você as informações necessárias para que você tenha ideia de como está o desenvolvimento da aprendizagem dessas alunas e desses alunos. Um outro elemento da validade fácil é a clareza e simplicidade dos itens, e isso está vinculado também à clareza das instruções. Olha só, se o item está muito enrolado, mal elaborado, difícil de ser compreendido, isso vai interferir na resposta das suas alunas e dos seus alunos. A mesma coisa é a clareza das instruções. Vocês sabem que, eu me lembro, eu vivenciei isso. Tinha professor que estava aplicando um teste e, às vezes o comando, né, que a gente chama de enunciado da questão, né, instrução, o comando da questão não estava claro. E tinha aluno que perguntava, pedia a professor para explicar que esse enunciado, ele dizia, o entendimento do enunciado é parte da questão. Completamente equivocado o professor, porque se o aluno ou a aluna não estão entendendo o enunciado, é porque o enunciado não está claro. E o objetivo da questão não é que a aluna e o aluno entendam o seu enunciado, mas sim que resolvam a questão, façam aquilo que o enunciado pede. Então, se ele não responder a questão, olha que coisa interessante. Ele zerou a questão, é porque ele não sabe responder a questão, porque ele não entendeu o enunciado. Vocês percebem como isso invalida aquela questão, ou se forem todos assim, invalida o teste todo? Então, a validade de face é uma coisa importante de ser levada em consideração como se elaboram questões, né, os itens, né, de um teste. Uma outra coisa importante é a validade de construto. Primeiro, explicar aqui o que é isso. O que é construto, né? O construto, na verdade, é isso daí, ó. Tá? É a medida na qual o conteúdo do teste, né, que você quer testar reflete o arcabouço teórico, os princípios teóricos que sustentam os conhecimentos que você quer avaliar. Dá um exemplo aqui, né? Vamos lá. Imagina aí que você está fazendo um teste oral. Isso eu me lembrei muito de mim como estudante, né, como aprendiz de língua estrangeira.
num curso bem tradicional, que dizia que usava o método audiovisual e tal, e havia um teste oral, tá? Havia um teste oral, o professor perguntava, fazia perguntas para a gente, e a gente tinha que responder com respostas completas. Sei lá, tipo, do you live in Salvador? Aquelas perguntas ridículas. E aí você não podia dizer yes ou yeah, tinha que ser yes, I live in Salvador, tinha que ser completo. Ora, se você está dando aula seguindo o método audiolingual, esse item, essa forma de fazer o teste oral, está válido, é válida em termos de construto. Agora, se você diz que dá aula seguindo o método comunicativo e resolve, né, fazer essa exigência de respostas completas, em termos de construto, o seu teste oral está inválido. Então veja como é importante pensarmos nessas questões, tá? Deixa eu passar aqui o slide e vamos falar do terceiro princípio geral, que é a confiabilidade. O que é isso? O que é um teste confiável? Podemos pensar na confiabilidade do teste, tá? De duas formas. Em primeiro lugar, lembrar que confiabilidade diz respeito à consistência dos resultados. Deixa eu sair daqui para ficar a coisa mais tranquila. E eu posso pensar em dois tipos de confiabilidade. A confiabilidade intra-avaliadora, ou intra-avaliador, né? O que é isso? É exatamente quão consistente são os resultados que uma avaliadora obtém ao avaliar um teste, e daqui a um tempo, se ela pegar esse mesmo teste e novamente avaliá-lo, ela chegar aos mesmos resultados. Se ela chega a resultados discrepantes a partir de um mesmo teste, significa que há algum problema nos critérios que ela está usando para avaliar aquele teste. Há também a confiabilidade, deixa eu botar aqui, interavaliadoras ou interavaliadores. Como assim? Uma avaliadora A e um avaliador B, avaliando o mesmo teste, precisam chegar a um resultado semelhante, porque se for um resultado díspare, significa que há alguma coisa errada com os critérios que estão utilizando ou que eles estão utilizando os critérios de maneira errada. Entendeu a coisa? Então é importante que nós pensemos de maneira bem clara e precisa nos critérios utilizados para avaliar um objeto, um texto escrito, um texto falado. E aqui só uma curiosidade para vocês, tá? Uma pergunta, olha aí. Existe algum teste que seja 100% confiável? A resposta é sim, porque a minha pergunta foi que tipo de teste é 100% confiável. Então, a pergunta indutiva já induz a existência de tipo de teste, e o único tipo de teste que é 100% confiável é exatamente o teste de múltipla escolha. Como assim, né? Porque observe, né? Uma coisa curiosa que muita gente fala assim, o teste de marcar não mede nada, não avalia nada, blá, blá, blá. Tem muita conversa acerca dos testes de múltipla escolha, que precisam, na verdade, as pessoas precisam ler um pouco mais sobre teoria de resposta ao item, tipos de avaliação, para poder entrar nessa discussão, né? Tá, a gente releva a pessoa que é leiga em relação a esse assunto, fala, o teste de múltipla escolha não avalia nada, você vê um concurso público que coloca questão de múltipla escolha. Agora veja, pensemos num concurso de âmbito nacional, sei lá, para o Ministério Público, para a Fazenda, né, a Receita Federal. Você tem, às vezes, sei lá, 80, 100 mil candidatos. Do ponto de vista da confiabilidade dos resultados, né, isso, inclusive, vai gerar menos recursos no âmbito jurídico. As questões de múltipla escolha são as mais viáveis, né? E não só isso. Diante desse número enorme de candidatos que eu acabei de mencionar,
A gente pode passar para o terceiro princípio geral, que é a praticalidade, que diz respeito aos fatores de ordem prática que interferem na realização dos testes. Vejamos dois exemplos aqui, eu quero ir para o segundo, para vincular com o que eu acabei de falar aqui, tá? Que são os testes de larga escala. Esses testes que são feitos para concursos públicos que possuem dezenas de milhares de candidatos. Ora, se esses concursos tivessem questões abertas, o tempo para chegar-se, né, ao resultado final desse concurso ia ser enorme. Veja o trabalho que dá realizar as provas do Enem, a correção, né, entre aspas, aí das redações, há várias sessões de treinamento, é uma coisa bastante cara. Então, no que diz respeito a testes de larga escala, como esses que eu acabei de mencionar, né, da Receita, etc., as provas, né, os testes que contêm questões de múltipla escolha são as mais práticas. Então, a praticalidade respeita isso. Você, quando vai fazer um teste, você tem que se perguntar que fatores podem interferir na realização do teste. Por exemplo, eu coloquei esse primeiro exemplo aí, que é a questão no teste de compreensão oral. Sem equipamento de som. Como é que você faria uma coisa dessa? Bom, talvez você fosse a própria fonte, né, do som, você fosse ler as questões, os textos em voz alta, só que isso é uma coisa complicada, né? Enfim, eu lembro em 1984, há muito tempo, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda, eu fui inventar de fazer o Proficiency, né, Exam da Cambridge. E sabe que esse exame de lá para cá já se alterou várias vezes, que era uma coisa horrorosa. Não é que na minha época, só para você ter uma ideia, o sistema da redação era assim: uma era o que é que Hamlet representou na obra de Shakespeare, e alguma pergunta sobre o tema central de Pride and Prejudice de Jane Austen. Ou seja, né, não era só a questão da habilidade de uso de língua estrangeira, mas conhecimento de literatura britânica, que, ao meu ver, é algo bem questionável no que diz respeito a um exame de proficiência. Mas o que eu quero comentar é que a escola que ficava lá na Barra, onde a gente foi fazer o teste, né, o exame do Cambridge, contratou um operador de som para colocar o som. Esse cara não apareceu. O resultado, então, estávamos lá esperando. A diretora, a dona do curso, resolveu: não, para a gente não deixar de fazer o teste, vamos fazer aquela. Aí pegou um gravador mini cassete, colocou um negócio horroroso, porque tinha sons periféricos, né, de rua, né? Num gravador mini cassete foi um horror. Isso interferiu no resultado de todos nós, foi um absurdo aquilo. Ou seja, em termos de praticalidade, aquele teste estava inválido, só que eu não tinha esses conhecimentos teóricos para até questionar aquilo dali. Enfim, vivemos outros momentos, graças a Deus, né? Mas sigamos em frente. Espero que esteja claro para vocês aí esses princípios gerais. Então, o que você nunca deve fazer no que diz respeito aos princípios gerais? Você fazer um teste sem ter certeza que os fatores ambientais não interferirão negativamente na realização do teste. Você fazer um teste que seja inválido em termos de conteúdo, em termos de face e em termos de construto. Não se deve fazer isso em termos de avaliação quando se for elaborar um teste. Tranquilo? Podemos passar adiante, né? Queria mencionar aqui dois tipos de teste, tá? Que são o teste direto e o teste indireto. O que é esse teste direto? É exatamente aquele teste em que a habilidade testada pode ser mensurada diretamente. Você já deve imaginar do que eu estou falando aí, né? São os testes que avaliam a fala e a escrita. E, obviamente, os testes indiretos, né? O teste indireto, testa a habilidade, mas é uma habilidade que não pode ser mensurada diretamente. Fica claro aí que eu estou falando da compreensão oral, né? Do listening, e do reading, né? Da leitura. Não dá para você mensurar a competência leitora e a competência de compreensão oral de suas alunas e de seus alunos de maneira direta. Você vai ter que fazer isso indiretamente. E aí a coisa é meio enrolada, tá? Pode ficar enrolada. Primeiro porque, olha só, precisamos evitar. O que você não deve fazer? Misturar as habilidades. Isso é muito complicado. Se estamos falando dos testes indiretos de listening e de reading. Porque você imagina que você tem listening comprehension questions, ou
or reading comprehension questions, e você requer que os alunos provide you with the written answers. Olha só, se o aluno, a aluna, vai ter que responder por escrito questões sobre leitura e sobre questões, perdão, de leitura e de compreensão oral, qual é a implicação disso? A implicação é que ela ou ele podem ter dificuldades para redigir e podem cometer erros na redação, trocar palavras, etc. E aí a resposta dele está incorreta. Tá. Como é que você vai avaliar isso daí? Você está coletando informações sobre a compreensão oral dele, sobre a leitura dele. Você utilizou um instrumento que foi esse teste, essa questão tal. E você quer conhecer o estado desse objeto, que é a capacidade de compreensão oral e de leitura da sua aluna e do seu aluno. E você usou como instrumento essa questão que dentro dela existe uma parte que tem que ser redigida. Se essa pessoa, né, se o aluno ou aluno erraram, se aluno e aluno erraram, se essa pessoa errou, né, como é que você avalia isso? Ele está com dificuldade de compreensão oral, dificuldade de leitura. Será? Porque pode ser que a dificuldade dele seja de escrita. Entenderam a complicação da mistura de habilidades? Eu coloquei esse parênteses em vermelho em seleção de programas de pós-graduação, porque eu, particularmente, sou um crítico ferrenho da aplicação de provas de línguas estrangeiras em seleção de programa de pós-graduação. Eu acho isso um equívoco sério. A sensação que eu tenho é a de que os programas de pós querem reduzir o trabalho que tem para avaliar as provas de conteúdo específico, né? Aí lima uma quantidade de candidatos já ali na parte da prova de língua estrangeira, a não ser que essa prova de língua estrangeira seja classificatória, não eliminatória. Mesmo assim, ainda sou contra. Por quê? Você vai ter uma candidata brilhante, por exemplo, para a área de teoria da literatura, que não vai fazer nada com a língua estrangeira, e às vezes ela perde a seleção porque não foi aprovada na prova de língua estrangeira, coisa absurda, injusta, terrível, né? Mas o que diz respeito especificamente, né? Esse foi um desabafo. Deixa eu voltar aqui para a questão da mistura de habilidades nessas provas. Olha só que coisa curiosa, a coisa extrapola até a mistura de habilidades. Você pega, por exemplo, uma prova de língua estrangeira no programa de pós, né? Observe que eu estou falando aqui em geral, não sei como é que são todos os programas. Eu tenho experiência com 2, eu vou falar de 2 aqui, sem especificamente citar as universidades. Mas veja, você coloca um texto para o candidato lerem, em, sei lá, em inglês, eles precisam criar um resumo desse texto em português. Tranquilo? Até aí, sem problema, tem uma lógica interessante, porque você não quer saber, você não vai pedir que ele redija em inglês, você não quer saber se ele escreve em inglês, você quer saber se ele ou ela entenderam o que leram. Então, válido, muito válido, solicitar que faça isso em português. O problema pode acontecer, como eu já vi acontecer, é professor depois que vai avaliar esse resumo da candidata do candidato, descartarem, zerarem a questão, ou tirarem muitos pontos, porque a estrutura do resumo não está adequada àquilo que se espera de um resumo na academia. Olha só, isso pode parecer, mas faz sentido, pô, o cara vai ingressar na pós-graduação. O problema não é isso. O problema é que o instrumento de avaliação não foi feito para isso, senão deveria ter sido explicitado antes. Olha, vocês vão lá já nos documentos de inscrição para a seleção, tá? Você vai fazer um teste de língua estrangeira, em que não apenas será testada a sua capacidade de leitura em língua estrangeira, mas também a sua capacidade de elaboração de um resumo ou de uma resenha em língua portuguesa. Isso tem que ser especificamente colocado lá. E, ao mesmo tempo, você novamente está misturando duas coisas. Você está misturando em um teste só a avaliação da capacidade de leitura da candidata e a avaliação da sua capacidade de escrita de uma redação, que é um gênero acadêmico, ou de um resumo, que é um gênero acadêmico. Percebe a complicação? Precisamos evitar essa mistura o máximo possível, embora seja muito difícil, porque para você avaliar, repita, a capacidade de leitura e capacidade de compreensão oral, a mistura de habilidades será inevitável. Vou deixar vocês pensarem a respeito como vocês poderiam fazer isso, mas fiquem alertas quanto a isso, tá certo? Vamos seguir em frente aqui. Eu quero mencionar 2 tipos de avaliação, estou sumindo aqui da tela.
que é exatamente a avaliação vertical e a avaliação horizontal. Bem, olha só. A avaliação vertical é aquela a que nós já estamos acostumados, é top-down. É a professora ou o professor que realiza, usando os instrumentos de avaliação que ela ou ele acharem mais adequados. A avaliação horizontal é aquela em que uma aluna avalia o aluno e vice-versa. E algumas pessoas ficam tentadas a seguir isso. Pô, muito interessante, democrático. Mas peraí, vamos devagar, devagar com andor, porque o santo é de barro, né? Olha só, observe que a gente já está discutindo aqui que envolve avaliação, não é uma coisa simples. Então, como é que eu vou colocar uma aluna para avaliar o texto escrito de um aluno e vice-versa? Ela e ele vão ter que estar preparadas para saber como realizar essa avaliação. Será que você as preparou para isso? Os preparou para isso? Será que eles estão com vontade de fazer isso? Porque isso é uma coisa importante também, né? Os estilos de aprendizagem, os papéis que as alunas e alunos desempenham dentro de um método de ensino, isso é uma coisa relevante. Então, antes de vocês, né, abraçarem uma ideia simpática, pouco legal, a avaliação horizontal, pare, pense. Será que isso é exequível? Será que isso é viável dentro da minha sala de aula? Será que as alunas e os alunos são capazes de fazer isso? Será que eu vou ter que prepará-las e prepará-los para isso? Porque se eu tiver que fazer isso, eu terei tempo no meu schedule. Veja que são várias questões. E nós precisamos ficar alertas para não pongar em um trem simpático de maneira rápida, de ideias que nos são jogadas, tranquilo? Vamos prestar atenção a isso. Eu recomendo evitar a avaliação horizontal em determinados contextos de ensino. Analisem o seu contexto e se isso é viável ou não, tá? Olha só. Deixa eu falar aqui da avaliação da fala especificamente, tá? Lembra que eu comentei sobre a avaliação oral, que ia mencionar a avaliação oral? Porque eu quis e quero e vou falar sobre isso aqui. Certa feita, eu estava com uma turma de adolescentes, muito boa por sinal, mas tinha uma aluna que destoava, ela não abria a boca. Tímida, me perguntava. E depois eu conversando com ela, via que ela realmente era muito, estava muito atrasada em relação aos colegas no que diz respeito à produção oral. Eu fui olhar as anotações das duas professoras anteriores, né, que tem lá o histórico, e em termos de avaliação oral tinha 9,5 em cada uma, né? E eu fui conversar com as duas professoras. O que é que aconteceu? Elas utilizaram como instrumento de avaliação da fala a apresentação oral. Me disseram, Luciano, ela fez a apresentação oral bem fluente, tranquilo. E aí eu comecei com as duas, que assim, olha só, o grande problema da avaliação oral é que ela pode mascarar, como no caso mascarou, a deficiência da competência de fala dessa aluna, porque ela memorizou um texto e apresentou esse texto da sua memória. Entenderam essa apresentação aí? E, claro, a coisa saiu, estava decorada, boa memória, saiu fluente. E isso disfarçou muitas coisas. A fala não vinha espontaneamente. Não havia perguntas sobre a apresentação. Além disso, isso é uma coisa importante, a apresentação oral é um gênero textual, né? Vamos lá, comunicação, palestra, o que for, que não é qualquer pessoa que faz, nem na sua língua materna. Observe que você vai a congressos, com todo respeito aos meus colegas, doutores, professores e doutores, mas eu acho muito chato ir para congresso e ficar ouvindo o texto lido em voz alta, né? Eu acho insuportável, muitas vezes. A única vez que eu vi a leitura de texto em voz alta que foi brilhante foi de Peter Major. Ele era, na época, o secretário de Cultura da Hungria. Ele estava em Maceió, o ano era 98. Era um congresso de formação de formadores de professores de inglês, né? Promovido pela Laurels. Eu não sei se existe ainda essa associação. E ele fez uma coisa muito interessante.
Agora, o que que acontecia ali? Aí quem nos dá aula disso é o mestre, né, Joaquim Matoso Câmara Júnior, que existe uma coisinha chamada palavra fonológica. Observe que eu estou conversando com vocês, eu faço pausa depois de um grupo de palavras, pausa. Ó, eu faço pausa depois de um grupo de palavras, pausa. Aí eu continuo falando novamente, pausa. Eu não separo uma palavra da outra com espaço. Isso só está no texto no papel. Você tem uma palavra, espaço, papel. Ou outra palavra, espaço, outra palavra. Isso, esse grupo de palavras que eu vou falando aqui, ó, antes de uma pausa, antes de vir outro grupo de palavras, antes da pausa novamente, é o que Joaquim Matoso Câmara Júnior chama de palavra fonológica. E isso nós fazemos de maneira espontânea. O grande problema da leitura em voz alta é que você faz um texto que geralmente não foi feito para ser lido em voz alta. E ao lê-lo em voz alta, você faz pausas indevidas, forma grupos de palavras que você não formaria espontaneamente na oralidade. O que acontece? Você sobrecarrega cognitivamente quem está ouvindo, que fica cheio do saco e vai olhar o celular, vai cochilar, vai sair da sala. Se você já foi a formaturas e ouviu vários discursos de formatura, vocês vão perceber que muitas vezes é insuportável. A coisa é terrível. O texto precisa ser escrito para ser lido em voz alta. Então, a apresentação oral é algo que eu não recomendo que seja utilizado como instrumento de avaliação da fala. Repito, porque a aluno ou aluno podem decorar e disfarçar a sua suposta incapacidade de fala, e porque isso é um gênero textual que precisa de habilidade, de treinamento, algo que não é feito nas escolas. A escola não trabalha a oralidade nesse sentido. Porque pensa-se que porque a pessoa fala, ela sabe lidar com os diferentes gêneros textuais orais, o que não é verdade, né? Então, fica aí a minha provocação. Você não tem que concordar comigo, mas a provocação está feita. Tranquilo? Deixa eu seguir em frente aqui. Eu acabei de falar disso, né? Então, vamos lá. Eu queria só, antes de passar para a questão da avaliação do ensino, mencionar uma coisa muito interessante que é o chamado efeito washback, ou backwash effect, tanto faz. Que é uma coisa muito interessante. O que é isso? Deixa eu sair daqui. Leiam aí, por favor, enquanto eu bebo água. Leram? Então, é a influência que um teste exerce sobre o conteúdo curricular, ou sobre a prática pedagógica, ou sobre a aprendizagem. Por que isso é importante? Opa, vai eu arrebentando com tudo aqui, né? Peraí, deixa eu tentar agora. Eu lembro, na década de 80 para 90, havia a universidade que tinha vestibular que estava começando a instituir, em vez da tal da redação, a carta argumentativa como o gênero textual para o vestibular. Quem mais reclamou disso foram professores de português de cursinho para vestibular, porque, poxa, já tem toda uma estrutura engessada ali, introdução, D1, D2, conclusão, faça isso e isso, frases prontas, esquemas prontos. E que a redação é um tema, o gênero textual, com todo respeito à palavra esquizofrenia, é bem esquizofrênico, né? Porque a redação você não escreve para ninguém, sem propósito nenhum, sem saber por quê. E depois que você faz aquilo no Enem ou no vestibular, você nunca mais na vida redige outra redação. É uma coisa terrível, né? A escola, às vezes, fica muito alheia à realidade. Tipo, um gênero textual importantíssimo é o currículo vitae. Nós não aprendemos a fazer um currículo vitae na escola. E é importante para quem está procurando emprego. Enfim, aí o que acontece? Se você consegue instituir a carta argumentativa como um instrumento de avaliação do Enem, por exemplo, muitas professoras e muitos professores de português vão ter que se adequar ao ensino da carta argumentativa, o que implica lidar com conceitos da linguística textuais importantíssimos para a produção textual, que você pode deixar de fora da redação. Por exemplo, a questão da intencionalidade, da aceitabilidade, talvez da situacionalidade um pouco, tá? Que há elementos disso, que é a questão daquela coisa rígida da formalidade, da neutralidade, blá, blá, blá. Enfim, você, ao alterar o tipo de avaliação que você coloca na sua escola, no seu curso, você vai provocar um efeito washback que vai fazer mudanças ou no conteúdo,
e ou na prática pedagógica, e ou na própria aprendizagem. Isso é uma coisa importantíssima de se pensar. Tranquilo? Vamos seguir em frente aqui. Vamos falar um pouquinho da avaliação do ensino? Tá. A avaliação do ensino, lembre-se, pode ser feita por meio do feedback das alunas e dos alunos. Afinal de contas, quem mais conhece o trabalho da professora e do professor, se não forem só as alunas e alunos, não é verdade? Então, o feedback é um instrumento importante de avaliação do ensino. A dificuldade se encontra em como se pensar num instrumento que permita às alunas e os alunos fornecer esse feedback de uma maneira que seja objetiva e que dê para ser operacionalizada, na verdade, né? Para que as respostas sejam analisadas e interpretadas de uma maneira que possa realmente dar à instituição, à coordenação pedagógica, um retrato daquele ensino, daquele professor. Uma outra coisa que é muito importante é a observação de aula. E eu coloquei a metáfora do jogo de damas. Observe. Há muita resistência, pelo menos havia na minha época, por parte de professoras e de professores, quanto à observação de suas aulas por parte de membros da coordenação acadêmica. E há razões para isso, e razões que a gente também pode relativizar, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que lembrar a vocês é aquilo que eu sempre falo para as minhas alunas e alunos que eu oriento na pós-graduação, né, graduação também, que é o seguinte: aquilo que eu chamo de metáfora do jogo de damas. Quantas pessoas são necessárias para que um jogo de damas ocorra? A gente fica tentado a responder duas, né? Eu vou dizer para vocês que são no mínimo três. Como assim? Eu moro em Salvador, tá? De vez em quando você passa na rua, tem uma galera jogando damas ali na praça. Ó, invariavelmente, você tem dois jogadores e pelo menos uma pessoa em pé olhando, que a gente aqui em Salvador chama de peru, o peru, né? O cara fica em pé olhando e dando piruada, ou seja, dando pitaco. Quem é que mais sabe do jogo? São os jogadores ou o peru? O peru, porque ele não está envolvido diretamente, emocionalmente no jogo. Então, como é que você quer saber como está o seu ensino, a sua prática pedagógica, se não for por meio de uma pessoa, outra, entre aspas, um peru, que vá para a sua aula e possa observar a sua aula? Então, a observação de aula é importantíssima para que nós tenhamos consciência do que a gente faz, do que não faz, né? Por exemplo, né, hábitos que a gente não percebe de gestos, de echoing, de ficar repetindo a resposta do aluno desnecessariamente, de olhar apenas para um aluno ou dois, porque a gente chama ele de forte, não quer olhar para o fraco. Coisas assim. Tem vários tipos de comportamentos e talvez dificuldade para dar instrução. Isso tudo a gente começa a ter consciência se alguém está nos observando e dando feedback posteriormente. E eu acho importantíssimo isso. Agora, vejamos aqui o que é que não deve ser feito em uma observação de aula. Tá? Primeira coisa é a observação surpresa. Isso é terrível, né? Terrível, porque assim, uma coordenadora, um coordenador que chega de supetão na sua aula para observar, não está sendo um profissional, né? Ele está usando a observação de aula como uma patrulha. Tá? Lembra que eu falei lá no começo? Avaliar não é patrulhar? Enfim, isso não é correto. A observação tem que ser acertada com antecedência entre a professora e o coordenador e o professor, para que se determine qual é o foco da observação, se a professora ou o professor deseja que algo específico seja observado por alguma questão. Enfim, há que se ter uma reunião de pré-observação, que se agende a observação, que se avise às alunas e os alunos, porque haverá um ser estranho naquele ambiente ao qual estão acostumados. Então, para isso ser sério, não pode ser uma observação surpresa, a não ser que, sei lá, temos que pensar aqui em todas as possibilidades, que a coordenação acadêmica esteja tendo algum problema com a professora ou com o professor e que seja necessário fazer isso por alguma razão. Não vou me fechar para essa possibilidade, mas o normal é que isso não aconteça, tranquilo?
Outra coisa que não deve ser feita, se você for coordenador, vai observar a aula de alguém, você nunca deve interferir nessa aula. Isso é falta de respeito. Você está ali como observador ou como observador. Se você achou que a professora ou o professor deu uma informação errada, por exemplo, você vai anotar isso, você vai conversar com ela, com ele depois da aula, na sessão de pós-observação. A interferência não deve ser feita. E você, professor ou professor, se alguma coordenadora interferir em sua aula, você pode pedir que não a faça e depois dizer que ficou incomodada com isso, que está errado. E aí, é claro, você vai ter que analisar as relações de poder que se instauram na sua instituição para analisar qual é a melhor forma de se fazer isso, tá certo? Mas interferência na aula não deve ser feita. Feedback julgamental, coloquei aí uma interrogação, né? Porque assim, o que é que eu fazia? Eu ia observar a aula de uma pessoa, de um professor, de uma professora, tinha reunião de pré-observação, tempo antes, né? Definia o que é que ia ser observado, ia observar e eu transcrevia tudo da aula que eu podia. Transcrevia fala de professor, fala de aluno, posição do professor, da professora, posição das alunas, dos alunos, que às vezes a professora fica de costas para o aluno, quando está explicando, não percebe, né, tal. E depois disso, na sessão de pós-observação, eu mostrava, eu primeiro enviava, né, as minhas anotações para a pessoa ler. Antes do encontro, a gente se encontrava e pedia que ela me dissesse o que é que achou das minhas observações, se ela anotou alguma coisa. Eu queria que observasse. Se não, às vezes observava, às vezes não, eu dizia. E se fosse necessário, eu fazia algum tipo de avaliação julgamental se a pessoa não chegasse ao resultado de reflexão que eu estava esperando. Mas veja que você fazer esse feedback julgamental tem que ser feito de maneira respeitosa. Ó, isso aqui, fulano, não está correto, por isso e isso. Sugira. Você vai ter que dar uma sugestão, mostrar um caminho para isso daí. Obviamente, às vezes você vai encontrar resistência e não abertura. Tinha uma professora que eu fui observar uma certa feita, que foi muito engraçado, porque ela era a turma de alunos iniciantes, e ela levou uma atividade para a sala que ela criou, só que tinha muitas palavras que os alunos não conheciam. E teve uma aluna que perguntou um negócio, ela deu uma explicação muito longa, né? E terminou com aquela frase, do you understand? A menina, talvez por eu estar lá, o não disse yes, acabou. Só que eu perguntei para ela, depois você entendeu? Ela, não entendi. Eu conversei com a professora que ela estava dando explicações longas em inglês para uma turma de iniciantes e aquilo não dava resultado. Mas ela disse que não ia mudar porque ela não acreditava no uso de português em sala, que tinha que ser English only, pronto, enfim, né? E aí você vai ter esse tipo de postura e fazer o quê, não é verdade? Mas a sua obrigação, se você estiver observando, é dar o feedback. E se você está sendo observado, você ouvir o feedback, eu sugiro que você fique com uma abertura, porque assim, ó, galera, eu já recebi muito feedback negativo na minha vida e não tem nada pior do que feedback negativo, né? Qual a nossa primeira reação quando recebe um feedback negativo? É reagir. Não, ele vai tentar contra-argumentar. Vá para casa, tome um banho, relaxe e pense, será que você realmente estava certo com relação àquilo? Porque se você não tiver, esse é o momento de aprendizado, é o momento de crescimento. É assim que a gente amadurece profissionalmente, pedagogicamente. É apenas uma sugestão de quem já recebeu muito feedback negativo e continua recebendo às vezes, tá certo? Então, tranquilo. Lembrando a vocês que esse curso é baseado nesse livro, já estão careca de saber, né? O livro de Savion que eu mencionei é esse daí, Communicative Competence, Theory in Classroom Practice, que é um livro que eu acho muito legal. Recomendo a leitura. Lembrar que aquela música do começo, essa que talvez vocês estejam ouvindo aí um pouquinho, é desse site, www.pensando.com. Agradecer a vocês todas e a vocês todos, né? Deixa eu abrir isso aqui, já que é a nossa última aula. Por terem acompanhado essas aulas, por terem me aturado aqui. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído para as suas reflexões. Vocês não repitam, tem que concordar com nada que eu digo, mas eu sugiro que reflitam sobre as coisas que eu trouxe aqui, que eu acho que são importantes para o ensino de inglês como língua estrangeira, né? E desejar a vocês sucesso na carreira de vocês e um abraço até algum dia e boa sorte para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.